No programa de hoje iremos tratar o caso dos venezuelanos refugiados em Roraima e outras situações de xenofobia no Brasil. Qual a recepção que essas pessoas têm ao chegar nesse novo ambiente? O que os habitantes pensam dessas pessoas? Tudo isso e muito mais, você vê agora no Na Fronteira. No Brasil, há cerca de 1 milhão de estrangeiros vivendo, seja temporariamente ou de forma permanente, onde os números expõem maioria segundo o Ministério da Justiça. Haitianos e bolivianos lideram o ranking dos grupos com mais pessoas morando em nosso país. Pessoas que vieram atrás de melhores oportunidades devido às crises que assolam o lugar em que nasceram. Situação em que o Brasil não está excluso, porém, por sua dimensão territorial e por ter passado por um bom período econômico, há pouco tempo atrás, ainda é visto com bons olhos. A instabilidade social, o desemprego, o aumento da violência não são barreiras para estas pessoas, até chegarem aqui. Você sabe o que é xenofobia? Eu já ouvi falar, mas não lembro no momento. Sim. Olha, eu não sei o que é. Xenofobia, por exemplo, quando alguma pessoa tem algum preconceito contra alguém que veio fora, que é de fora do país, que é estrangeiro. É uma discriminação só pelo fato de ser estrangeiro. O que o senhor sabe sobre xenofobia? Praticamente nada. Vocês ouviram falar sobre o caso de venezuelanos em Roraima? Sim, Sim. ouvi. Sim, fiquei sabendo, eles foram por causa de algo que aconteceu lá. Eu acho que foi roubo. Muitos dos que estavam lá acabaram sendo prejudicados e mandados embora. Muitas pessoas acabaram apoiando isso. Eu fiquei sabendo a notícia, só que não aprofundei assim, em que consistia, o que eles sofreram. Não aprofundei, confesso. Que eles estão com um problema no país deles e estão migrando tudo para o Brasil. O que vocês acham dos estrangeiros morando aqui no Brasil? Eu acho bom os brasileiros acolherem eles. Bem, assim, todos os fatores têm aspectos positivos e negativos, né? Porque eles estão procurando oportunidade, né? Como o país deles não tem essa oportunidade, eles estão procurando um lugar para eles possam viver melhor. Eu acho que tem muita coisa boa, né? É assim, pelo Brasil, por ser conhecido por ser um país bem acolhedor, eu acho que é bom. Porém, muitas pessoas acabam vendo isso como algo errado e não acham certo, porque as pessoas deveriam ter empatia. Xenofobia pode parecer uma palavra estranha, e é disso que ela fala, do que é estranho ao outro. Trata-se de um problema social baseado na intolerância e ou discriminação, frente a determinadas nacionalidades ou culturas que pode estar fundamentado em diversos fatores como história, religião, dentre outros. Vem da junção de duas palavras gregas, xenos, que significa estranho, ou estrangeiros, e phobos, que significa medo ou aversão. Entre 2013 e 2015, o número de venezuelanos pedindo refúgio no Brasil aumentou em 1.036%. Os dados são do Conselho Nacional para Refugiados, CONARE, órgão ligado ao Ministério da Justiça. A crise que vem se alastrando desde 2013 nos governos do falecido presidente da Venezuela, Hugo Chávez, e do atual presidente, Nicolás Maduro, tem forçado muitos venezuelanos a emigrarem do país em busca de melhores condições. A crise humanitária do país vizinho fez com que Roraima recebesse cerca de 130 mil imigrantes neste período. Pacaraíma, cidade que fica ao norte do estado de Roraima, virou o palco de conflito entre brasileiro e venezuelanos refugiados. Bombas, pedras e pedaços de pau foram utilizados para expulsar refugiados que se abrigavam em tendas próximas à região da fronteira entre Brasil e Venezuela. A crise humanitária do país vizinho fez com que Roraima recebesse cerca de 130 mil imigrantes neste período. Pues cuando decidí entrar, ¿verdad? El día domingo, tenía miedo porque habían caravanas en Pacaraima rondando y decían fuera los venezolanos, fuera, toda esa cosa. Durante um longo tempo, o Brasil tinha uma característica de um país acolhedor, né? De todos os estrangeiros e tal. Isso foi durante um bom período, até que se começou a se desencadear a questão dos refugiados. O nosso país é um dos países que mais foi constituído por estrangeiros, né? Como tantos outros, mas especificamente o Brasil.
foi constituída. Eu costumo dizer que nós somos os refugiados, não propriamente a definição de refugiado hoje, né? Mas o Brasil foi constituído por refugiados. Os voluntários, aqueles que por N questões de trabalho, falta de trabalho, questões sociais, conflitos, vieram para o Brasil em busca, né, de uma tentativa melhor. E aqueles involuntários que são os africanos, né, que vieram involuntariamente, hoje de forma voluntária, mas naquela época involuntária, para atribuir a sua mão escrava. E de alguma forma todos fizeram com que houvesse um crescimento, um desenvolvimento desse país. Então era um país que jamais poderíamos falar em xenofobia, né? Jamais poderia se falar. I came to Brazil by ship, not aeroplane. I don't have documents. I don't come here by document. I came only by ship. I escaped and I paid a little money to one of my friends that drive a little boat, and he put me inside the big ship that brought me to Brazil. La mayor dificultad, el idioma, claro, el idioma porque es otro lenguaje. Yo escogí Brasil porque es un país que tiene frontera con Venezuela, que es mi país de origen, y mi motivo por el cual yo vengo aquí a Brasil es por una situación política y una crisis económica por la cual estamos atravesando hoy. I came to Brazil for good living, for better good living, because in my country, Nigeria, there is too much fight. I'm a Christian, but Muslim and Christian are fighting seriously. So I escaped the death because I live in a place they are fighting. So I escape and I find myself thinking to travel out so that I will save my life. So that's why I came to Brazil. Es otra cultura, estar sin familia no es fácil. Mi familia allá en Venezuela y yo aquí solo. Y bueno, no sé si sabes la situación por la que están los venezolanos aquí, pero son muchas, y tanto como económicas como políticas. Las mayores dificultades que he tenido aquí en Brasil es para conseguir um emprego. Eu morei 10 anos fora do Brasil, na Inglaterra especificamente, e lá eu desenvolvi um trabalho com imigrantes e refugiados de várias partes do mundo. Então, quando eu retornei em 2014, eu trouxe esse projeto no meu coração, e a primeira pessoa que eu atendi aqui foi um rapaz chamado Mohamed, refugiado da Síria. A princípio as coisas começaram de forma muito lenta, não é? E depois foi se intensificando. Então hoje nós desenvolvemos esse projeto aqui. Temos cerca de 90, quase 100 refugiados que são atendidos, e todos os sábados às 14 horas, pelo menos 50 estão aqui presentes. O objetivo a princípio não era nem trazer a igreja. O objetivo a princípio é realmente acolhê-los. Porque muitos estão fugindo de guerras, né, catástrofes naturais. Então a maioria chega aqui muito arrebentado emocionalmente, porque você deixar toda a sua história para trás, as famílias são divididas, né? Avós, tios, irmãos ficam para trás, então emocionalmente é muito difícil. E como eles veem o refugiado ou a pessoa em situação de refúgio, ela quer retomar a vida dela, e a primeira coisa que ela procura é aprender o português para que consiga um trabalho e retome a sua vida. Então o que nós fazemos nós ensinamos português. Mas desde o início eu sabia que esse trabalho ia ter vários desdobramentos. Então hoje nós temos aqui vários professores que todos eles são voluntários. Nós, nos últimos 3 meses, tivemos vários empresários que contrataram muitos dessas pessoas em situação de refúgio. Então, o que nós fazemos é acolher e procurar ajudá-los a retomar a vida deles aqui, porque é isso que eles querem, a restauração da sua dignidade. As pessoas em situação de refúgio, elas não querem ser dependentes. O estrangeiro ou imigrante é aquele que imigra, né, e as leis
são diferentes, não é? Alguém que migra porque quer estudar, está procurando uma qualidade de vida melhor, ou porque está procurando oportunidades de trabalho em um outro país. O refugiado não, o refugiado é aquele, segundo a Convenção de Genebra, é aquele que é forçado a sair. Ele não tem opção de ficar. Por quê? Porque se ele ficar, a sua vida está ameaçada. Então ele sai para preservar a sua vida. Eu gostei muito de um documentário que passamos aqui, e inclusive há 2 anos atrás as nossas crianças fizeram um trabalho muito voltado para as pessoas em situação de refúgio, e a fala de uma dessas pessoas em situação de refúgio foi a seguinte: eu não sou refugiado, eu estou refugiado. A pessoa jamais naturalmente vai querer deixar a sua família, os seus parentes, os seus amigos, a sua cultura, a sua história para trás. Elas são forçadas a deixar. O imigrante vai porque quer, o refugiado não, ele é forçado a sair. Muitas pessoas não os acolhem porque pensam que todo refugiado é terrorista, né? Então as pessoas pensam, refugiado, terrorista, de forma alguma. Essas pessoas, elas são amáveis, não é? Essas pessoas, elas são calorosas, essas pessoas, elas são leais. Eu lembro-me numa experiência que eu tive com o Mohamed, que era um muçulmano, sírio, primeira pessoa, e eu falei para ele assim: Mohamed, eu vou te ajudar, não é porque eu quero que você seja cristão, eu quero te ajudar porque eu quero que você retome a sua vida aqui no Brasil. O Mohamed, depois que ele retomou a vida dele, mandei currículo para muitos amigos, ele era um engenheiro na área de equipamentos médicos, ele conseguiu um trabalho, e eu achei muito legal, porque quando ele conseguiu alugar a casa dele, que ele mobiliou a casa dele, a primeira coisa que ele fez, ele me convidou e um outro amigo para nós tomarmos um chá na casa dele. Para mim, o Mohamed estava dizendo assim: olha, essa é a minha expressão de agradecimento, essa é a minha expressão de gratidão, não é? Obviamente, eu não descarto a possibilidade que nesse fluxo migratório, não venham muçulmanos fundamentalistas, não é? Obviamente que sim, não é? Mas nós não devemos jamais colocar rótulos nas pessoas e rejeitá-las. Temos que fazer a nossa parte, e a nossa parte é acolher e integrar essas pessoas. A Confissão de Genebra de 1951 diz que refugiado é aquele que sai do seu país, ou abandona o seu país, deixa o seu país por perseguição, seja ela social, seja ela política, seja ela religiosa, seja catástrofe. Não é? Então o nosso critério é acolher, o nosso critério é amar essas pessoas e recebê-las. Esse foi o programa Na Fronteira, direto dos estúdios FIAM-FAAM. Muito obrigada e até a próxima.